O que é o princípio do indúbio pro réu? Na dúvida, você decide em favor do réu. É um princípio que vale e deve valer quando você está julgando os fatos e as provas para condenar ou para absolver alguém. Então, alguém está sendo investigado, processado criminalmente, chega no final do processo, o juiz avalia as provas, os fatos, e se ele ficar na dúvida, ele tem que absolver. Ele só vai condenar alguém se você tiver prova muito consistente de que existiu um crime e de que aquela pessoa foi autora do crime. Então, o juiz da primeira instância, quando julgou Lula, o tribunal da segunda instância, quando reviu essa acusação e essa condenação sobre Lula, e o STJ, quando revisou isso, só mantiveram a condenação de Lula porque eles entenderam que existia prova, para além de qualquer dúvida razoável, de que Lula tinha praticado corrupção, tinha desviado dinheiro público e de que Lula era o autor e responsável por esses crimes. Se tivesse qualquer dúvida, ele deveria ser absolvido. Esse é o princípio que vale. Agora, isso vale em relação a fatos e em relação a provas. Isso não vale em relação ao direito. Existem princípios que regem o direito, que são muito conhecidos às pessoas, dos acadêmicos de direito, que dizem que cabe ao juiz dizer o direito. O juiz não pode invocar dúvidas sobre o direito. Ele tem que desenvolver uma interpretação do direito, um entendimento do direito e aplicar o direito. Existem alguns princípios latinos que falam isso em latim, que são muito conhecidos. Um deles é o iura novit curia, ao juiz que cabe dizer o direito. Um outro é dame mihi factum dabi tibi ius, alguma coisa assim. Qualquer pessoa que joga aí na internet vai achar fácil, que é me dê os fatos que eu te devolvo o direito. É um outro princípio latino, muito aplicado ao nosso direito, que mostra que o juiz recebe os fatos, analisa os fatos, e depois de ele ter determinado os fatos, ele aplica o direito. Ele não pode invocar dúvida. Então, quando você aplica esse mesmo princípio para os tribunais, cabe aos tribunais, depois de estabelecidos os fatos, aplicar o direito sem ter dúvida. Esse princípio do indúbio pro réu, ele não foi desenvolvido para esclarecer dúvidas sobre o direito. Ele foi desenvolvido para esclarecer dúvidas sobre os fatos, para ter uma solução favorável ao réu quando os fatos não estão claros, quando os fatos não estão certos, e não sobre questões jurídicas. Lembrando que os grandes casos criminais, as grandes operações, não são terminadas precocemente, não são anuladas por questões fáticas ou probatórias. O mérito, a prova dos fatos é muito clara normalmente. Não existe dúvida de que os réus são culpados. Eles conseguem ganhar como? Eles conseguem ganhar invocando nulidades, anulações dos casos e prescrição, que são discussões jurídicas. E essas discussões jurídicas já são muito favoráveis aos réus. E agora eles estão criando um novo fator favorável ao réu. Tá bom, Deltan, mas o quanto que são favoráveis aos réus essas discussões jurídicas? Eu vou falar para vocês, vocês não vão acreditar. Vou pedir para vocês sentarem, porque é muito absurdo para ser verdade. É muito absurdo. Sabe qual que é a chance de o Ministério Público ganhar em favor da sociedade um caso criminal contra réus poderosos, quando você tem uma questão controvertida em relação ao qual os juízes se dividem, 50% dos juízes pensam A, 50% dos juízes pensam B? Vamos supor aí como questão controvertida, qual é o juízo que julga o Lula, Brasília ou Curitiba? Ou vamos dizer ainda qual justiça julga Eduardo Cunha, justiça eleitoral ou justiça federal? São questões controvertidas de direito. Por quê? Porque direito não é matemática. Direito admite diferentes interpretações. Cada cabeça uma sentença, como diz aquele ditado popular. Qual é a chance do Ministério Público ganhar? Quando metade dos juízes pensa A e metade pensa B. Você deveria dizer 50%, afinal de contas, metade pensa A e metade pensa B. Só que a resposta não é essa. A resposta é 12,5%. Como assim, Deltan? Porque o nosso sistema foi desenhado de um modo muito injusto, em favor do réu e em desfavor da sociedade. O desenho é o seguinte: existem 3 instâncias acima da instância judicial, da primeira instância, para as quais o réu pode recorrer e levar qualquer matéria em habeas corpus. Sempre que o réu ganha, o Ministério Público não pode recorrer. Sempre que o réu perde, ele pode recorrer para a instância seguinte. Então, qual é a chance de o Ministério Público ganhar? Para ele ganhar, ele tem que ganhar na segunda instância, né, no tribunal, no STJ e no STF. Em cada uma dessas instâncias, ele tem 50% de chance de ganhar. Só que como ele tem que ganhar nas 3 necessariamente, é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. A chance do Ministério Público ganhar é quando ele ganha em todas. Se ele perder em uma, ele perde tudo. Não tem chance para ele. Então, ele tem que ganhar em todas. Como que você faz esse cálculo de probabilidade? Com a conjunção E, para quem conhece um pouco de probabilidade. Ou seja, você multiplica 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, resultado é 1/8. A chance do Ministério Público ganhar é de 12,5%. A chance do réu ganhar é de 87,5%.
Só que o problema não está só aí. O problema está que, normalmente, em processos judiciais, em grandes operações, você não tem uma questão controvertida. Você tem 2, 3, 4 questões controvertidas. Vamos supor que num processo você tenha 2 questões controvertidas. Qual é a chance do Ministério Público ganhar? Lembre que ele tem que ganhar nas 2 questões, nas 3 instâncias. E se ele perder em qualquer uma dessas questões, em qualquer instância, ele perde. Então a tua chance é de 1/8, que é a chance de você ganhar em todas as 3 instâncias naquela primeira questão, e tem que ganhar também nas 3 instâncias em relação a outra questão que você só ganha com 1/8 de chance. Então é 1/8 vezes 1/8, que dá 1 dividido por 64, ou seja, 1,5%. A chance, gente, isso é absurdo demais. Normalmente, quando eu explico isso, as pessoas ficam estarrecidas, porque a chance da gente que está encarregado em defender vocês, sociedade brasileira, ganhar num processo criminal contra réus poderosos é uma chance irrisória de 1,5% quando você tem uma grande operação. E pior, não é uma, 2, 3 questões controvertidas, são várias. E os réus vão entrando com habeas corpus um depois do outro e vão repetindo as questões ao longo do tempo por meio de diferentes réus, porque vários são acusados, e muda a composição dos tribunais. Então aquilo que a gente ganhou num determinado momento, daqui a pouco a gente perde com uma mudança de composição no tribunal e perde para todo mundo, derruba o processo inteiro. E agora eles querem trazer um outro fator de injustiça num sistema que já é todo enviesado. Eles querem trazer o fator de injustiça que, quando eles conseguiram o empate, ser o réu, mesmo sendo numa questão jurídica e não fática probatória, mesmo quando é uma discussão de prescrição, mesmo quando é uma discussão de nulidade. Ou seja, é um sistema em que é só derrota, é feito para a sociedade perder. E quando você faz um sistema para a sociedade perder e para garantir impunidade, quem ganha, eu vou falar para vocês claramente, é o crime organizado. Quem ganha são os corruptos. Quem ganha são as organizações criminosas, aquelas da base que são beneficiadas e aquelas do topo, que são aquelas por quais esse tipo de regra é feita. As organizações criminosas feitas pelos corruptos da Lava Jato e vários outros que não foram pegos ainda. É para eles que são feitas essas regras que garantem a sua impunidade.